estudando a vida dos reis e como nós podemos aprender desses reis. Nós temos aprendido algumas lições, desde a vida de Davi, quanto da vida de Salomão, e, claro, né, nós continuamos estudando o livro de Reis, e hoje nós queremos continuar no capítulo 11 de 1 Reis. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 11 de 1 Reis. Quando você ouve a história de alguém, o que é mais comovente na história? Quando alguém começa mal, tem muitas dificuldades no final, mas supera tudo e termina a vida com Cristo, com Deus. Essa história comove mais do que a história de alguém que começa bem, mas que termina mal. Na história da Igreja de Cristo, talvez eu e você conheçamos pessoas que começaram bem as suas vidas com Deus, tiveram, muitos frutos no início dessa vida e até meados dessa vida, mas que depois essas pessoas tiveram uma queda, uma decaída, e chegaram ao ponto de deixar a igreja, de deixar Deus, de abandonar, inclusive, muitas delas, a fé. Eu não sei se você conhece alguém assim. Mas também você conhece pessoas que começaram cambaleando. A gente achava até que não ia dar frutos, mas que, pela graça de Deus, essa pessoa foi se firmando, foi se alimentando da palavra e, depois de um tempo meio vacilante, com os joelhos trôpegos, essa pessoa encaminhou a sua vida e, pela graça de Deus, continua até hoje, na velhice, sendo um crente, uma crente fiel a Deus. A história de hoje é uma história que não é muito distante de nós, porque o que também, infelizmente, tem acontecido na história de homens e mulheres dentro da igreja. E, evidentemente, quando nós lemos essas histórias, não é para que a gente atire pedra nos outros, claro, e evidentemente, é para que nós possamos também aprender dos erros dos outros, para que não seja necessário que nós também passemos pelos mesmos caminhos tão espinhosos que outros, por causa de suas decisões, de suas escolhas, tiveram que passar. Então, o capítulo 11 de 1 Samuel, 1 Reis, capítulo 11, é um capítulo que vai mostrar a queda de Salomão, a ruína de Salomão, o trágico término da vida de alguém como Salomão. E a Bíblia vai dizer, aí no capítulo 11 de 1 Reis, a partir do verso 1, diz: ora, além da filha de Faraó, e você já ouviu, logo no início das primeiras ações de Salomão, foi casar com a filha de Faraó, e a gente sabe as motivações de Salomão. Ele diz que, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora
o de seu pai Davi. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Senhor nosso Deus, nós queremos, mediante a leitura que fizemos e a luz da tua revelação para nós, pedir misericórdia por nós. Que, ó Deus, nunca, absolutamente nunca, Senhor, haja em nós um coração que habitou no peito de Salomão. Um coração que se desviou completamente de ti, que buscou caminhos tão tortuosos. E, ó Deus, tem misericórdia de nós. Pois a tua palavra diz, aquele que pensa está em pé, cuide que não caia. Que nós não somos melhores do que Salomão. Somos feitos do mesmo barro, estamos sujeitos a mesmas pecaminosidades. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Segura em nossas mãos, nos ajude a tomarmos decisões, ó Deus, levando o Senhor a sério na nossa vida, sem perder o temor ao Senhor. É isso que nós pedimos e rogamos, a tua bênção, em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu estava vindo hoje, fui buscar Davi no aeroporto, estava trazendo ele, e nós estávamos conversando sobre algumas pessoas lá em João Pessoa, e dentre outras coisas que nós conversávamos era quando alguém perde o temor a Deus. Essa pessoa, infelizmente, toma decisões muito, mas muito erradas. E esta é uma verdade não apenas na vida daqueles que nós conhecemos hoje, mas na vida de Salomão. Infelizmente, o que nós vemos aqui desse homem chamado Salomão, um homem que chegou num patamar de grandeza, de sabedoria invejável. Mas claro, evidentemente, quanto maior o homem, sem Deus, maior é a sua queda. A história de Salomão, nesse capítulo, é a conclusão de uma vida. Não é apenas um relato desconectado da existência de um homem. É o final, é a conclusão de uma vida de um homem que não levou Deus a sério. Alguém que começou tão bem, mas que se desviou completamente da rota inicial e andou por caminhos que lhes afastaram de Deus. Lá em 2 Crônicas 9, versículo 22 a 24, diz que Salomão, irmãos, foi um rei que excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria dele. Quem diria, olhando o início da vida de Salomão, que ele iria terminar desse jeito? Que rota Salomão tomou de colisão para estragar a sua vida, irmãos? E é claro, e evidentemente, ninguém cai de paraquedas num término de uma vida fracassada. E, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Aquilo que nós podemos ler na vida de Salomão não foi algo repentino, foi produto de várias decisões que ele tomou. E nós precisamos atentar para isso. Quais foram essas decisões que levaram Salomão ou que resultaram na vida trágica, ou no fim trágico de Salomão?
Nós já vimos isso na última pregação, que responde a essa questão. Como esse homem tão grande, um homem tão sábio, poderia acabar desse jeito, tão fracassado? E aqui no livro de Reis, no livro de 1 Reis, evidentemente, nós temos algumas, vamos dizer assim, algumas placas indicativas do que, evidentemente, aconteceu com Salomão. E eu vou enumerar rapidamente aqui que o primeiro erro rumo a essa colisão espiritual de Salomão foi que ele ignorou de forma teimosa os avisos da estrada da vida que o Senhor deixou. Irmãos, quando o homem ignora Deus, ele fica sujeito aos piores tombos da existência humana. Diz o texto, aí no verso 1 e verso 2, que Salomão amou essas mulheres, agora, e casou com elas contra a vontade daquele a quem Salomão tinha como pai, como aquele que Salomão tinha como o seu Deus. E Deus não deixou Salomão sem orientação nesse sentido. Ele diz aí no versículo, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A ordem de Deus aí foi clara. Salomão, não se associe com essas mulheres, elas podem roubar o seu coração. Deus dá uma ordem, irmãos, aqui, que não é difícil de entender. É difícil de praticar, quando não há o temor ao Senhor. Associar-se com essas pessoas era colocar em xeque a fidelidade com Deus. E Deus diz a mesma coisa para mim e para você. Cuidemos, irmãos, com quem nós nos associemos. Associamos a nossa vida, com quem nós andamos. Cuidemos com isso, de quem nós estamos recebendo os conselhos, de quem nós estamos recebendo orientação. Cuidado com isso. Segundo erro, rumo a essa colisão espiritual, a essa desgraça, vamos chamar assim, na vida de Salomão, foi que ele rejeitou de forma tola o conselho do Senhor e seguiu seu coração. Aí, no versículo 2, é dito, irmãos, que o Senhor, advertindo Salomão, e diz, olha, você não deve se associar com essas mulheres, de outras nações. Por quê? Porque elas vão perverter o coração para seguir a outros deuses. Por quê? Porque aquelas mulheres tinham outros ídolos, tinham outros deuses. E é isso que nós vemos aqui, que Salomão parece tolamente esquecer disso, rejeitar esse conselho de Deus. E é dito que estas mulheres foram a causa dele perverter o seu coração. Diz o texto no verso 2 que a estas se apegou Salomão pelo amor. Esse amor aqui, irmãos, evidentemente, não é o amor nobre de um homem e de uma mulher, que acontece entre um homem e uma mulher, porque nós cremos que não é possível amar tantas mulheres ao mesmo tempo. Tinha 1000 mulheres. Não é possível. Não é possível. O que nós chamamos aqui, o que a Bíblia chama aqui de amor, não é o amor que um homem tem por sua esposa, por alguém que lhe é própria, que é só dele, e vice-versa, que a mulher tem com o esposo que é só dela. Salomão, irmãos, deixou, infelizmente, suas decisões por conta do seu coração, que por si só é enganoso, conforme a Bíblia. E eu digo a você aqui, enquanto o mundo está dizendo que siga seu coração, eu digo, não siga o seu coração. Siga o que Deus diz e não o que o coração diz. Porque o coração é enganoso. Muitas vezes ele nos leva para muito distante de Deus. E o último passo nessa colisão fatal
da vida de Salomão ocorre quando ele abertamente ignora o caráter único de Deus. Salomão achava, irmãos, que podia adorar a Deus e adorar os ídolos. Ora, amado irmão, isso não é possível com Deus. Por isso que nós não temos outros deuses. As pessoas são enganadas pelo diabo e são seduzidas pelo diabo de que elas podem ter vários ídolos em suas casas. É muito comum no Nordeste, principalmente nos interiores, né, nos rincões lá da minha terra, quando você chega numa casa, você vê assim um altar com vários santos de inclusive várias religiões. Porque as pessoas enganadas, né, acham que podem servir a esses ídolos e ao mesmo tempo a Deus. Irmãos, ninguém pode andar com 2 pés em 2 canoas, com um pé numa canoa e com um pé no outro, vão cair. E é interessante que Jesus já tem dito isso nos evangelhos. Ninguém pode servir a 2 senhores. Irmãos, olhemos para esse homem. O versículo diz aí, sendo já velho, que tragédia, né? Que a velhice não trouxe um bom senso para ele. A velhice não trouxe um amor e um temor maior pelo Senhor. Que tragédia, meu irmão, você que está envelhecendo, você que já passou dos 60, o ritmo deveria ser de crescimento, de amadurecimento na fé e não de desvio de Deus. É trágico aqui, porque Salomão, já velho, ao invés de estar com uma fé mais madura, de entender e conhecer melhor o seu Senhor, ele está se desviando, adorando outros deuses. E suas mulheres, agora, é quem dirige a adoração dele. Que pena, né? Que tragédia. Meus irmãos, é incrível ler sobre este homem, Salomão. Dá uma dó no coração, mesmo a gente não sendo família de Salomão, no sentido de a gente não conheceu ele pessoalmente. Mas quando a gente olha a tragédia espiritual na vida de alguém semelhante a nós, né? A gente não tem outra coisa a não ser lamentar. Meu Deus, esse homem, que foi um homem incrível no início da sua carreira, criado, irmão, sob uma liderança do profeta Natã, um homem que construiu um templo para Deus. Você já pensou? Salomão construiu o melhor e mais ostentoso templo que Deus já teve na face da terra. Possuidor de uma profunda sabedoria, autor de muitos livros, de provérbios, de cantares, mas agora encontra-se cego e surdo para as coisas espirituais, com uma consciência cauterizada. Salomão, irmãos, vai viver os últimos anos de maturidade em sua vida, distante de Deus. E a pergunta é, o que conduziu a esse ponto? Como um homem com tanto saber conduziu? E quando a gente, por exemplo, lê o livro de Eclesiastes, irmãos, nós podemos descobrir algumas coisas na vida de Salomão, que, inclusive, os autores dividem a vida de Salomão. A primeira parte, Salomão viveu para Deus, e a segunda parte, Salomão viveu para si mesmo. E creio que esta é uma excelente explicação. Por que que Salomão fez bem, andou bem na primeira parte da sua vida? Porque ele vivia pensando na glória de Deus. Mas quando ele colocou os olhos na sua própria glória, ele errou o alvo e, irmãos, buscar a própria glória, o próprio reconhecimento, dar lugar ao seu próprio coração, é ruína na certa. Por isso que a Bíblia nos chama para vivermos para a glória de Deus. Tudo que o crente tem que fazer é para a glória de Deus, porque quando ele faz para si mesmo, para a sua própria glória, o resultado é ruína. O resultado, meus irmãos, é ruína.
como a gente vê aqui no vida de Salomão. 4, se você tiver com a Bíblia aí aberta, você pode ler comigo. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4. Salomão vai dizer: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Qual é o erro de Salomão aqui, irmãos? Qual foi o erro de Salomão aqui? Não foi fazer grandes obras. Não foi não. Não foi plantar jardins e pomares. Não tem nada de errado nisso. Árvores frutíferas, não tem problema nenhum. Foi fazer açudes? Não tem problema nenhum em fazer açudes para regar a terra, os bosques. Não. Qual foi o problema de Salomão? Está aí. O eu. Ele diz para mim. Ou seja, Deus saiu do centro. Deus já não era mais o centro. Irmãos, quando a gente não tem Deus como centro da nossa vida, todas as nossas decisões vão tender a agradar a nós mesmos e o nosso próprio coração, que é pecaminoso. A maior tragédia na vida de alguém é se fazer seu próprio Deus. É se fazer o seu próprio Deus. É se colocar como o Senhor de sua vida. E a gente vê aqui na vida de Salomão essa tragédia. Meus amados irmãos, que tragédia que poderia ser, inclusive, já prevista. Salomão, jovem, dedicou-se ao Senhor. O Salomão de meia idade dedicou-se a si mesmo. O Salomão idoso dedicou-se a outros deuses. Aí ele vai se desviando, Começa a adorar a si mesmo, de repente está adorando outros deuses. Ainda lá em Eclesiastes 2, nós vemos as divagações de um homem obcecado consigo mesmo. Veja o versículo 9. Qual foi o resultado disso? Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Perceba aqui que não se trata de sabedoria de Deus, mas de sua sabedoria humana, porque pode ser medida com a sabedoria de outros homens. E continua aí no versículo 10, versículo 11, o que é que diz? Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E o resultado? Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Em outras palavras, irmãos, nada disso preencheu o coração de Salomão. Tudo era futilidade. Quem se enche de si mesmo vai acabar vazio. Essa é uma verdade que o orgulho não nos deixa reconhecer muitas vezes. E é interessante que em sua lista, irmãos, de projetos mencionados aqui em Eclesiastes, Salomão não destaca aquilo que é a obra mais linda de Salomão, que é o templo. Interessante, em Eclesiastes, Salomão fala dos seus palácios, dos seus cavalos, do seu ouro, da sua prata, mas Salomão não fala da construção do templo para a glória de Deus. Por quê? Porque ele já estava completamente fascinado pela glória deste mundo, pelas coisas do aqui e agora, achando que elas iriam trazer significado para a vida dele. Mas não ia trazer. Lá em 1 Reis, nos conta os primeiros sinais desse desvio. Às vezes, irmãos,
Quem tem filhos precisa conhecer e olhar e notar os primeiros sinais que eles estão dando rumo a desviar-se do Senhor. Claro, Salomão não tinha mais o pai Davi ali por perto, né, para dizer, para chamar ele a atenção, para puxar na orelha dele. Infelizmente, não tinha mais esse pai, mas nós, como pais, precisamos atentar. Irmãos, lá em 1 Reis 6, versículo 38, Salomão diz o texto que levou 7 anos para edificar o templo para a glória do Deus Todo-Poderoso, do Yahvé. Isso parece muito para você? Até que você lê lá no capítulo 7, versículo 1, que ele levou 13 anos para construir o seu próprio palácio, uma casa edificada para a sua própria glória. Então nós vemos aqui um desvio, já lá naquele ponto, desvio pequeno, não muito notado, mas queria levar Salomão para mais distante. Agora nós vemos, irmãos, esse homem idoso, né, que quando ele escreve Eclesiastes, ele já tem muita experiência de vida, vazio, que olha ao redor o seu reino, seu harém, suas posses, seu poder, e diz, tudo isso é fútil, é futilidade. Maceton, ele diz algo interessante aqui, que muitos barcos partiram do porto de forma galante, com suas velas abertas, em meio a grande celebração e gritos. Com a promessa, claro, de passagem de primeira classe. Mas, por um tempo, olhemos de novo. Lá vem as tempestades, as ondas, os arrecifes e areias movediças mudam o aspecto do mar e do caminho. O navio, que partiu com esperança, termina em desastre. Essa história ilustra bem a vida de Salomão e ilustrará a minha e a sua vida. Irmãos, cuidemos nas conquistas que nós já temos em nossa vida. Cuidemos no porto de onde nós saímos. Cuidemos como está sendo nosso trajeto. Irmãos, olhemos com cuidado. Salomão teria evitado essa tragédia, esse desperdício de vida, se tivesse pensado naquilo que ele mesmo escreveu. Lá no Provérbios, capítulo 4, versículo 26 e 27, diz, pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ora, se Salomão tivesse ouvido isso, coisa que ele sabia, mas não fazia. E o que dizer de vários provérbios de sabedoria que Salomão com certeza conhecia, vindos da palavra de Deus? Salomão conhecia as Escrituras, sabia os sinais durante todo o caminho que ele estava percorrendo, que o próprio Deus deixou. Por exemplo, lá em Deuteronômio 17, irmãos, do versículo 14 ao versículo 17, olha o que Salomão, eu creio que sabia. Deus vai dizer a Moisés, quando entrares na terra que dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Irmãos, esse conselho foi de quem? Foi de Deus. Será que Salomão sabia disso?
Sabia. Sabia. Mas o que foi que ele fez? Lá em 2 Crônicas 9, 25, vai dizer assim: tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Imagine, Salomão tinha tanto cavalo e carruagem, irmãos, que precisou construir cidades. Né? Dominava Salomão sobre todos os reis, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até os limites do Egito. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão na planície. Salomão sabia disso, irmão? Sabia, mas Salomão não atentou para isso. Se Salomão tivesse escutado a Deus, ele não teria caído nessa tragédia. Se Salomão tivesse lembrado daquilo que ele mesmo sabia e talvez dizia para os outros ao escrever Provérbios, ele não teria arruinado a sua vida. Provérbio 21, 17, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem foi que disse isso? Salomão. Provérbios 13, 25 diz, o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Provérbios 19, 23, o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito. Salomão não tinha como satisfazer-se. Ah, irmão, se Salomão tivesse apenas obedecido, se ele tivesse lembrado, se ele tivesse ouvido, se ele tivesse obedecido aquilo que ele sabia de Deus. Olha, irmãos, nós temos muito que aprender desse rei. Do ponto de vista negativo, evidentemente. Para que também nós não caiamos em colapso espiritual. Imagine que tragédia. Você que me conheceu na minha meia-idade, né? Lá na velhice, vê que eu abandonei a fé, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de igreja. Que tragédia! E você, meu irmão, que tragédia, depois de velho, alguém dizer de nós, fulano ou Beltrano, já não anda mais com o Senhor, está adorando outros deuses. Que tragédia. Que Deus nos dê a graça, irmãos, para cuidar bem daquilo que já conquistamos, para lembrarmos dos seus conselhos, para entender que fora dele não há glória, que qualquer glória sem o Senhor é fútil, é vã glória, ou seja, uma glória vazia. Que nossos olhos não estejam fitos em nós mesmos, mas que tudo que façamos, cresça, meu irmão, cresça, se você puder crescer, cresça, mas para a glória de Deus. Tenha casas, tenha empresas, tenha o que Deus te der para ter, mas faça tudo para a glória de Deus. Porque quando você faz para si mesmo, essa glória não preenche a sua vida. Eu lembro muito do confronto, né, que é o livro de Eclesiastes e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, onde Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É um contraste com o Eclesiastes. Por quê? Porque enquanto no Eclesiastes, o autor do Eclesiastes estava vivendo para si mesmo e descobriu que isso era vão, era vaidade, correr atrás do vento, Paulo vai dizer que todas as nossas obras feitas no Senhor e para a glória do Senhor não é em vão. Está aqui o segredo. Eu não sei como é que está a sua vida, meu amado irmão. Eu, sinceramente,
tenho nessa leitura uma luz vermelha. Uma luz vermelha. Para que, se eu cair, ou outro irmão cair, a gente não diga, mas se ele tivesse. Não é se tivesse, não, irmãos. Vamos atentar. Vamos atentar hoje, para que amanhã nós permaneçamos perseverantes. Essa é uma palavra que aparece no relato lá de 1 Reis. Perseverança. O que Salomão não teve. Vejam aí, diz o texto, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, versículo 4, para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com Deus, seu Deus, como fora o seu pai Davi. Diz aí o texto, assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Meu irmão, seguir a Deus é uma eterna vigilância. É uma eterna vigilância. Persevere. Aquele convite que você recebeu, que lhe leva para distante de sua família, fuja dele. Aquela atração que você teve, querendo te puxar para distante do seu cônjuge, para distante de Deus, para distante de sua igreja, seja perseverante com o Senhor. Meu irmão, nós como crentes, precisamos entender e ouvir a voz do Senhor. Porque caso contrário, irmãos, nossa vida, o término da nossa vida vai ser uma desgraça. É isso que o Senhor, na conclusão do Sermão do Monte, diz àqueles que ouvem a palavra e não praticam, que será grande a sua ruína. Por quê? Porque ouviu, e agora você está me ouvindo, você não tem desculpa, nem eu tenho, porque eu li, eu estudei. Nem eu, nem você temos desculpa se arruinarmos a nossa vida. Foi porque nós não ouvimos, nós não atentamos, nós não demos um coração inclinado, nós não tivemos um coração inclinado para Deus. Cuidemos, irmãos, pois o diabo não é brincadeira, não. O mundo não é brincadeira, não. O seu coração e o meu coração não é brincadeira, não. Cuidemos, para não terminarmos a nossa vida assim como Salomão. Segura as conquistas que Deus te deu. A tua casa, a tua família, né, os bens que Deus te deu, segura e glorifica a Deus por meio deles. O que você já construiu, não destrói, não deixa o diabo destruir por decisões erradas da sua vida. Pelo amor de Deus, meu irmão, não ceda, seja perseverante. É difícil? É difícil. Mas é possível. Porque o Deus que nós temos segura em nossas mãos. Ele está conosco. Ele é a favor de nós. Ele quer edificar a nossa casa. Que Deus te abençoe. Que essa noite seja uma noite de decisão no seu coração. Ou de reafirmar as decisões que você já tomou. Deus, amado Senhor, usa a tua palavra para a tua glória. É o que eu te peço, Senhor, e rogo. Rogo por mim, um santo de barro, escolhido por ti, mas feito de barro, que não tem nobreza em mim mesmo, como também cada irmão. Ajuda-nos a reconhecer, Senhor, que, de fato, não podemos nem precisamos fugir dos teus conselhos. Segura a nossa vida, Senhor. Nós pedimos. E eu quero clamar por tua igreja, por teus servos que estão ouvindo e aqueles que ouvirão. Senhor, tenha misericórdia. Que nós, como servos de Deus, nunca provoquemos, ó Deus, escândalo para o teu nome, como foi um escândalo a vida de Salomão no final da vida. Senhor, preserve a nossa vida, em nome e por amor a Jesus. Amém. Meu amado irmão, que Deus tenha